Oi, queridos, um grande abraço. Eu sou o Júnior. Para quem não conhece, eu estou aqui através do programa, o meu e o teu programa, Usando a Bíblia, aqui pelo YouTube. Queria também saudar você que nos acompanha pelo Instagram, né, no Júnior Pereira 01. Queria dizer para você que você é bem-vindo, meu querido. Né? O lema do nosso programa do Usando a Bíblia é levar você, eu e você, para a Bíblia Sagrada. Certa vez Jesus falou uma coisa interessante, né, na tentação do deserto. Ele rebateu Satanás com a palavra está escrito. O próprio Satanás citou o Salmo 91, verso 12, né? Te atira daqui como está escrito. Então, a Bíblia Sagrada é a minha e a tua garantia. Hoje eu queria falar sobre um assunto também interessante, né? O lema do nosso programa é sempre desvendar, né? Ou ir a fundo a assuntos que talvez você tenha, um conhecido teu tenha dúvida. Hoje eu queria falar com você sobre santo. Será se santo, uma pessoa santa, é uma pessoa que tem uma auréola, né, em cima da cabeça? A gente é acostumado a ver, né, nas fotos ou em alguns vídeos. Queria dizer para você que não, né? E o que é então santo para a Bíblia Sagrada? Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa. A palavra santo no hebraico, como o Antigo Testamento foi escrito, vem da palavra kadosh, que significa separado. Como também no Novo Testamento vem da palavra Hagel. O Espírito Santo é chamado de Hagel Pneumatos. A palavra Hagel também significa separado, uma pessoa separada. Em Filipenses capítulo 1, verso 1, fala assim, ó, tem tanto santo vivo como santo morto que eu vou te apresentar, tá? Porque a palavra santo significa separado. Em Filipenses capítulo 1, verso 1 fala assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, que vivem em Filipos. Então tá vendo que tem santo vivo? Colossenses capítulo 1, verso 2, Colossenses capítulo 1, verso 2 também fala: aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Então, a palavra santo significa separado. Não uma pessoa que nunca pecou, não, uma pessoa que procura estar ao lado de Deus, que cai e levanta, mas uma pessoa que tenta se separar para Deus. Até porque Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Vou te mostrar outro texto interessante também, que se encontra em Mateus capítulo 27, verso 52, que também tem santos mortos. Júnior, sim, tem santos mortos, pessoas separadas que viveram separadas aqui nessa terra, que morreram em Cristo. Em Mateus capítulo 27, verso 52, queridos, fala assim a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 27, verso 52, fala assim: quando Jesus ressuscitou, se abriram sepulcros, né? E fala assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, para a Bíblia Sagrada, santo é uma pessoa separada. E tanto pessoas vivas como pessoas mortas são chamados de santos. Por exemplo, quando você vai no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim: nunca jamais alguma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, todos os escritores da Bíblia Sagrada são chamados de santos. De santos. Um deles, escritor da Bíblia, é Davi. E quando você vai em Atos, capítulo 2, verso 34, Atos, capítulo 2, verso 34, fala assim a Bíblia Sagrada, olha lá. Atos, capítulo 2, verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. A Bíblia está falando para mim e para você que Davi não subiu aos céus, mas ele é uma pessoa santa, só que está esperando a ressurreição no pó da terra. Outra pessoa santa que tem livros no cânon sagrado foi Daniel. Em Daniel,
capítulo 12, verso 13, que é o último verso, o último capítulo e o último verso. Daniel, capítulo 12, verso 13, fala assim a Bíblia Sagrada: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel é considerado um homem santo, separado, só que ele está no pó da terra esperando a ressurreição. Foi um homem pecador? Sim. Davi também foi um homem pecador. E um dos maiores pecados que a Bíblia relata horrendo foi Davi, que ele mandou assassinar Urias para ficar com sua mulher, Batseba. Tá bom? E depois até que ele peca, que ele se arrepende, ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Davi pecou. E por isso, ainda por isso ele é chamado, ele foi considerado um cara santo, porque é uma pessoa que se arrependeu, caiu e levantou, uma pessoa separada. Em Atos capítulo 13, verso 22, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Tá vendo que a pessoa santa não é uma pessoa que nunca pecou? Não, pecou sim. E outra coisa, Paulo também é considerado um homem santo, separado. E ele fala que ele se considera, se não me engano é no livro de 1 Timóteo 1,16, eu não estou com lembrança agora, ele se considera o maior pecador do que todos, mas não deixou de ser uma pessoa separada. Maria, mãe de Jesus, uma pessoa separada e uma grande mulher, sim, santa por sinal, mas a palavra separado. Né? Então, muitas pessoas separadas, santas para Deus, mas pessoas que, pela graça de Deus, que serão salvas um dia. E tem um texto muito interessante que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8. Eu queria te citar esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, verso 8. Só para você entender esse texto, por quê? Porque muitas pessoas pensam, acham que a pessoa santa ela já está no céu, já está lá com Deus, já está... Não. Existe uma classe de pessoas que está no céu. Quem? Moisés, Judas verso 9, que é um texto pseudepígrafo, fala, e você vê em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, está no céu. Em Gênesis capítulo 5, se não me engano é o verso 27 ou 24, fala que Enoque foi arrebatado. 2 Reis capítulo 2, verso 11, Elias foi tomado para o céu, sem passar pela morte. E Mateus 27, 52, que é o texto que a gente leu, só que a Bíblia não fala nem quem são, nem quantos são, foram para o céu depois com a ascensão de Jesus. Agora o resto está tudo na sepultura esperando a ressurreição. Então essa ideia de pessoa que com uma auréola na cabeça já está na presença de Deus, não, porque segundo a Bíblia está na sepultura. E nós temos um grande exemplo que é o maior pregador depois de Jesus, Paulo. Ele se considera o maior pregador depois de Jesus. E em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, ele fala assim, é o texto até que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8, fala assim: Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amam e esperam a sua vinda. Então Paulo, segundo a Bíblia, está no pó da terra esperando a ressurreição. Não deixou de ser um homem santo, né? Um homem separado, né? Para Deus, um vaso escolhido. Agora, uma pessoa separada é uma pessoa santa, é uma pessoa separada para a Bíblia Sagrada. Como eu e você podemos ser santos, sim. Santos. E para Deus, um dia, Ele quer levar os seus santos para o céu. Então, querido, que você tenha na sua mente, compartilhe esse vídeo, se você gostou, né, para as outras pessoas, que santo não é ninguém, uma coisa impecável com uma auréola em cima da cabeça, é uma pessoa separada que procura dia a dia se santificar, se separar do mundo para estar um dia, viver com Cristo, para estar um dia na eternidade com Ele. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, tá bom? E sempre aqui acompanhe o nosso programa, porque a ideia é sempre do Usando a Bíblia, estudar a Bíblia, realmente usar a Bíblia. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os nossos outros vídeos pelo YouTube, ou você que acompanha no Instagram, porque só assim você consegue
ser um duto de salvação. Deus quer usar você para ser um duto de salvação às outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.